vindo. Espero que tenham passado um bom domingo, descansando bastante, repondo as forças, que estejam todos bem, em paz e com muita saúde. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estudos, agradecendo a Deus por estarmos juntos, por termos chegado até aqui. Hoje é o nosso 17º encontro com a turma 2, e para iniciar as atividades dos estudos desta noite, a prece inicial fica por conta da Vilmara. Por favor, Vilmara. Ok. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Desejo que todos estejam muito bem. Então, vamos agora, com uma respirada bem profunda, nos trazemos para o momento presente. E com muita calma, serenidade e alegria no coração, agradecer a Deus e aos amigos espirituais por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para estudar os ensinos do nosso Mestre Irmão Jesus. Agradecer também a oportunidade de ajudar outros irmãozinhos desencarnados que também aproveitam estas horas para se instruírem e se evoluírem. Derrama, Senhor, sua luz sobre nós, para que esse estudo seja abençoado e que possamos pescar mais uma luzinha de conhecimento. Gratidão, Senhor, por tudo que nos dá hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Margarete. Desculpa, Vilmara, as duas têm uma voz tão parecida que eu preciso ficar atenta. Se eu distraio um instantinho, eu já troco os nomes. A voz das duas é muito parecida. Muito bem, pessoal. O nosso tema de hoje é a introdução à parábola do grão de mostarda, mas, atendendo a pedidos, como na semana passada a gente se estendeu por mais 10 minutos, e a leitura do texto de Amélia Rodrigues ficou um tanto corrida, nós vamos repassar aquele texto sem nos alongarmos muito, para reforçar mais uma vez a interpretação que a benfeitora dá à parábola do trigo e do joio. Então, eu vou sair aqui da tela do PowerPoint, depois eu retorno e vou abrir o texto da Amélia Rodrigues, do livro Até o Fim dos Tempos, onde ela faz uma introdução, como a gente sempre costuma dizer, a Amélia Rodrigues faz aquela introdução toda poética, os seus textos são cheios de poesia, mas a parábola propriamente dita vai dar uma folha e meia, mais ou menos. Então, só para a gente repassar o texto, porque nem todos têm o livro, e às vezes ao longo da semana também não há possibilidade de refazer a leitura com calma, porque o interessante é que ela coloca o joio e o trigo como sendo culturas que crescem dentro do nosso mundo íntimo, né? Dentro desse campo imenso e abençoado. E eu esqueci de perguntar, como eu mudei de tela, se já chegou para todo mundo aí. Por favor, alguém só me dá um ok, porque senão eu volto. Sim, Malu, ok, Malu. Então vamos lá. Malu. Então tá bom, obrigada. Então vamos lá, assim, não tão rápido como aconteceu na semana passada, mas sem nos alongarmos muito, para termos o tempo necessário de, pelo menos, fazermos a introdução da parábola do grão de mostarda. O mundo é um campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Ora, se o campo imenso é o mundo e ele aguarda a sementeira, alguém tem que semear. O campo, ele é neutro em si mesmo, depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a ensementação, ou seja, a semeadura, se faça coroada de êxito. E nós vamos ver pela colocação de Amélia Rodrigues que esse mundo, como sendo campo imenso e abençoado, é nosso mundo íntimo também.
né? Que são muitas as interpretações. Por que o nosso campo, o nosso mundo íntimo? Aliás, o que é que constitui o nosso mundo íntimo? Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas aspirações e os nossos sentimentos. É aí que acontece a semeadura da boa nova. Sempre tenho estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. Então, quem vai semear nesse campo imenso e abençoado que é o nosso mundo íntimo, o nosso local mais difícil de trabalhar? Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós já dissemos que as palavras Filho do Homem representam uma expressão idiomática da cultura judaica e, no caso, aqui se refere claramente a Jesus, que veio distribuí-la em toda parte. Por isso que essa coletânea de parábolas sobre o reino dos céus começa com a parábola do semeador. Então, ele é que semeou em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em formoso jardim-pomar. Não é só jardim, é jardim-pomar, e o pomar dá frutos. Sem temer qualquer impedimento, entrega-se à tarefa com os olhos postos no futuro. Ou seja, o semeador não teme impedimentos. Quais são os impedimentos, para quem lembra lá da parábola do semeador? O terreno à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos. Nada disso impediu que o semeador lançasse a semente da boa nova, porque o seu olhar está voltado para o futuro, onde todos nos transformaremos num formoso jardim-pomar. E a semente? Tem boa semente e a má semente. A boa semente é representada na parábola pelo trigo. A boa semente são os filhos do reino. Claro que do reino dos céus, do reino desse semeador. Então, a boa semente são os filhos do reino. E essa boa semente se compara com as palavras renovadoras e diretrizes de segurança, para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos e providencia para que nada lhes falte no cometimento da evolução. Então, esses filhos do reino são aqueles que já já conseguem vivenciar ou cuidar desse seu mundo íntimo de acordo com os desígnios do Pai, representado na parábola pelo trigo. Os joios são os filhos do maligno, representando aqui o mal, que são os vícios, o mal em nós. São os vícios e as perversões que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. Então, esse trânsito de crescimento interior é nossa evolução espiritual ao longo de múltiplas existências. Os vícios, as perversões, elas são inevitáveis, devido ainda ao nosso grau de inferioridade espiritual. Por isso que, claro, representado pelo joio, não vai ter bom fruto, né? Porque como a gente viu, não sei se vocês chegaram a assistir aqueles 2 vídeos que eu mandei na semana passada, o joio não produz semente alguma. Então, ela compara, Amélia Rodrigues, ela compara o joio no nosso mundo íntimo como sendo os vícios, as perversões, em outras palavras, as nossas más tendências, as nossas tendências infelizes, acumuladas ao longo das nossas existências anteriores. E como diz Emmanuel, é a nossa bagagem de sombras. E muitas vezes não temos coragem para vencer
esse joio que cresce dentro de nós. O inimigo que semeou o joio não é uma pessoa, não é alguém, é o nosso estado atual evolutivo. Então, o inimigo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina. Ou seja, o que é que predomina? O que é que domina em nós? O joio ou o trigo? A nossa inferioridade moral ou as nossas boas diretrizes de acordo com os desígnios do Pai? Retendo-a, ou seja, retendo-nos, né, na retaguarda do processo de iluminação pessoal. A gente vai ficando para trás. A que se entrega sem resistência. Olha, sem resistência, sem coragem, porque ele atende os desejos primários, ou seja, os nossos desejos mais primitivos. E os nossos desejos primitivos estão sempre ligados ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Aqui se encontra acostumado, claro, porque nós temos milênios nessa situação. Há milênios nós lidamos aí com essa nossa, com a prevalecência, ou seja, o que prevalece dentro da gente ainda são as nossas más tendências. Por isso, Jesus colocou na oração do Pai Nosso, lá no finalzinho, não nos deixeis cair em tentações, pois assim nos livras do mal. Mas as tentações residem dentro da gente mesmo, né? Porque quando nós cedemos às nossas tendências inferiores, qual é o fruto que nós produzimos? O mal para nós e para os outros. Então, não é uma outra pessoa que semeia dentro da gente, é a nossa própria inferioridade moral. E lembrando que na parábola, o inimigo semeou enquanto o dono da fazenda dormia. Ou seja, quando nós estamos distraídos dos nossos compromissos perante a nossa própria consciência, é inevitável. Devido à nossa inferioridade moral, é inevitável que o joio ainda cresça ao lado do trigo, dentro de nós. Então, é um trabalho gigantesco também de vigilância das nossas más tendências. Por isso, como todo campo para ser semeado e dar bons frutos, dá muito trabalho para o agricultor, para que o nosso mundo íntimo se transforme num jardim pomar, dá muito trabalho. A ceifa, ou seja, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros, ou seja, os colhedores, são os anjos. Claro que esse fim do mundo não é o fim do mundo material. O mundo moral está em constante transformação pela própria lei do progresso, por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e seus processos degenerativos. Então, faz parte da vida na matéria. Tudo que envolve a vida material é transitório. Por mais longa que seja uma existência física, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte. Cedo ou tarde ela vai ocorrer. E assim se encerra o capítulo existencial, ou seja, termina-se aquela encarnação. Chegando então o momento da colheita, que se apresenta na consciência. Isso nós já aprendemos, é inevitável também. A colheita se dá quando o espírito, após a sua desencarnação, vai fazer vai passar a limpo os seus atos, que refaz o caminho percorrido. Mas para isso ele vai contar com a inspiração dos seres angélicos, encarregados de orientar os seres humanos, mais especialmente pelo nosso anjo guardião. Porque esse exame de consciência não é para nos punir, ele tem que trazer resultados positivos, começando pelo arrependimento das más ações e o desejo da corrigenda.
Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, segundo a tradição da época, né? Assim será no fim do mundo. Então, de novo, fim do mundo da nossa existência material, para retornarmos à existência espiritual. Então, quando cessar as experiências carnais de cada criatura, ou seja, após a desencarnação, que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Ora, o coração aqui representando o nosso mundo íntimo. Então, todo o joio que nós deixamos crescer, ou toda vez que nós cedemos às nossas tendências inferiores, nós estamos semeando o mal. Dentro da gente, deixamos de produzir o bem. E nós vamos ter que colher as consequências disso. Os erros, na condição de erva perniciosa, reaparecerão com todo vigor, exigindo prosseguimento de viciação, agora sob outras condições inexequíveis, ou seja, que não podem ser executadas. Ou seja, no plano espiritual, como espíritos desencarnados, embora as tendências inferiores continuem existindo dentro de nós, não teremos mais as mesmas possibilidades de executar essas tendências negativas, afligindo e atormentando o espírito desencarnado com as chamas do desejo infrene, ou seja, sem freio, ardendo no sentimento e na razão do desgoverno. É a colheita daquele que se dedicou, ou melhor, que não teve tanto cuidado consigo mesmo, com o seu mundo íntimo, sem trabalhar as suas más tendências. A consequência é o sofrimento imposto pela própria consciência, não é nenhum tribunal inquisitório da Inquisição. O Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos, espíritos superiores, que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos, aqueles que promoveram o mal, e todos quantos praticam a iniquidade, que continuam sentindo prazer nesse mal, e lançá-losão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ora, tirar do reino e lançá-lo no fogo do sofrimento é reencarnar em mundos onde há mais sofrimento do que aqui na Terra. Porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma se fez, sem oportunidade imediata de reparação, porque não é porque fez aquele exame de consciência, já reencarna no dia seguinte. Então, ela tem que esperar uma nova oportunidade, e isso é muito trabalhoso. Aflige-se, leva o indivíduo ao sofrimento que o faz estorcer-se e chorar sem consolo, por haver se iludido sem qualquer necessidade, e pelo sofrimento que o espírito enfrenta após a desencarnação, ele acaba concordando e verificando que ele não tem outra alternativa para minimizar o seu sofrimento, a não ser reencarnando ou em planetas onde os sofrimentos são maiores do que os que há na Terra, ou em outras localidades aqui mesmo na Terra, onde haja mais sofrimento ainda, porque nós ainda temos locais, países, regiões na Terra onde há muito mais sofrimento do que o local onde nós vivemos atualmente, parecendo para nós mundos mais primitivos ainda. O anjo da morte e dos renascimentos físicos, após acolher os aficionados dos escândalos, ou seja, aqueles que não se emendam, encarna, desencarna, reencarna, desencarna, e a pessoa não muda, não trabalha o seu mundo íntimo, dos crimes, da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores. E isso a doutrina espírita tem mostrado muito para a gente, inclusive no livro A Gênese de Kardec.
mundos mais primitivos e infelizes. Ora, dizer que é mais primitivo significa dizer que lá o sofrimento é muito maior do que aqui na Terra, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições menos propiciatórias. Claro, porque lá o sofrimento é muito maior, mas não precisa nem sair da Terra. Há muitas regiões aqui no nosso planeta que estão nessas condições. Será realizada a seleção natural. Não tem nenhum tribunal inquisitório pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu, envidando esforços hercúleos para se recuperar. Ou seja, vai ter que fazer uma força sobrenatural para vencer as tendências inferiores que trazia e aquelas que ainda acumulou a mais pelo descuido de si mesmo. Porque, gente, um campo fértil que não produz, o que é que cresce nesse campo fértil? Tiririca, erva daninha. Então, se o campo é fértil e está ao abandono, só vai crescer erva daninha. O trabalho para semear de novo vai ser muito maior, porque primeiro vai ter que tirar todas aquelas ervas daninhas, vai ter que limpar todo o joio primeiro, para depois poder plantar a boa semente. Enquanto isto, ou seja, aqueles que semearam e cuidaram e produziram a boa semente, bons frutos, no caso o trigo, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Ou seja, progrediram espiritualmente, passaram a vibrar mais intensamente, e vibrando mais intensamente, irradiam mais intensamente a própria luz. Lembrando que como Jesus falou, né? Vós sois a luz do mundo, né? Porque estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres das paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominavam. Gente, isso aqui não é uma bênção? Estar em paz consigo mesmo, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livre das paixões. Isso já é uma grande bênção. Se conseguirmos tirar todo esse lixo de dentro de nós, todo esse joio que insiste em continuar crescendo dentro da gente pela nossa invigilância. É isso. Depois, a Amélia Rodrigues continua falando que daí, né, Jesus fez um silêncio lá na sala onde eles estavam conversando com Jesus, na casinha de Simão Pedro, e com isso ela termina a explicação da parábola do joio e do trigo de uma forma belíssima, tá bom, gente? Nós ainda temos alguns minutinhos, pelo menos até às 7h30, antes de repassarmos lá para a nossa apresentação de hoje. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que foi falado aqui? Agora acho que ficou melhor, né? Na semana passada a gente leu muito depressa, nem deu também para a Margarete comentar. Não vamos fazer mais isso porque não vale a pena, tá bom, gente? São muitos ensinamentos. Tudo bem? Bom, então voltamos novamente lá para o nosso... Então, com essa leitura, né, com essa releitura, nós terminamos o estudo da parábola do joio e do trigo, e como sempre dizemos, como a gente sempre costuma dizer, não é a palavra final, né? Porque se nós continuássemos escarafunchando, certamente encontraríamos muito mais para o nosso aprendizado, tá bom? Então, retornando aqui a tela, não, foi para o lugar errado, retornando a tela do Skype, desculpa, para o PowerPoint, tudo bem? Já apareceu aí? Novamente, voltando no PowerPoint, só dei um alô para mim. Sim, Malu, já ok, voltou, tá ok. Tá ok. Bom, gente, na sequência dos nossos estudos, a próxima parábola é a do grão de mostarda. Há dois tipos de mostarda, a preta e a amarelinha. A mostarda
plantada comum, a mostarda comum na Palestina era a mostarda preta. E isso já é um pouquinho diferente para nós, porque cada vez que fala de mostarda, todo mundo lembra da mostarda que compra no supermercado para pôr no lanche, certo? E essa vem então do grãozinho amarelinho. Mas a mostarda comum, que era considerada que é uma hortaliça, era cultivada e bastante comum naquela época, não somente pelos grãos, mas também pela própria folhagem. Mas, enfim, o resto a gente vai comentando aqui ao longo da nosso bate-papo. Então, vamos lembrar que nós estamos estudando as parábolas do reino, que também são conhecidas como as parábolas do lago, as parábolas do reino dos céus, lá no capítulo 13 de Mateus. Já estudamos a do semeador, a do joio, vamos começar hoje com a do grão de mostarda, depois do fermento, do tesouro, da pérola e da rede. Nós comentamos também que todas essas 7 parábolas trabalham com elementos que devem ser, que devem estar dentro de alguma coisa. Então, a semente, na parábola do semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, sementes que são lançadas no escurão da terra. O fermento lançado dentro da massa do pão. O tesouro e a pérola escondidos num baú, ou escondidos até mesmo no chão, no solo, como era costume eles enterrarem os baús com os tesouros no fundo da propriedade. E a rede de pesca, que tem que ser lançada dentro da água para pescar o peixe, claro. Então, a pergunta também que a gente... Aliás, a pergunta não, o que nós nunca dissemos é: por que Jesus falou, até eu preciso corrigir depois lá no cabeçalho, porque ele disse reino dos céus e não reino do céu? Ele sempre coloca no plural. Então, ao longo dessa parábola, olha, nós já estudamos a do semeador, a do trigo, e eu nunca me lembrei de fazer esse comentário. E me veio isso na mente quando eu estava preparando o material aqui para o grão de mostarda. É reino dos céus, e não reino do céu. Então, por que Jesus colocou no plural? A que ele se referia? A essas 7 parábolas, conhecidas como as parábolas do reino dos céus. Qual é a característica comum que essas 7 parábolas têm? Todas elas trabalham com elementos que devem ser cultivados dentro de algum lugar. Então, esse dos céus não é um local físico, não é o céu azul. Esse dos céus é o nosso mundo íntimo, não é? E eu sempre esqueci de comentar isso daí, mas a gente ainda vai tocar mais uma vez, né? Mais vezes nesse assunto. Onde aparece a parábola do grão de mostarda? Em Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos fazer, como a parábola é curtinha, nós vamos fazer as 3 leituras, ou Matias vai ler os 3 trechinhos, porque eles são curtinhos, 2 ou 3 versículos aí em cada um, e depois nós vamos fazer dentro daquele nosso roteiro para destrinchar as parábolas, procurando identificar os personagens, o lugar, o tempo, os elementos ou objetos e as ações. Inclusive, eu acabo de ver aqui que nós esquecemos de falar sobre as ações na parábola do joio e do trigo. Ficou faltando apresentar por escrito. Mas acredito que com essa leitura do texto da Amélia Rodrigues, fica mais fácil da gente encontrar as ações relacionadas ao joio e o trigo.
Mas mesmo assim, para a próxima semana, já vou até deixar anotado aqui, eu trago isso por escrito. Como a gente costuma fazer quando eu falo por escrito, é apresentar aqui na tela. Porque assim, quem estiver fazendo as suas anotações, também pode deixar sempre o material completo. Eu me esqueci completamente, gente, da parte das ações, mas essa parte das ações, elas estão mais focadas mesmo nesse texto que nós lemos hoje novamente, da Amélia Rodrigues, tá bom? Então, vamos passar para outro texto de novo, nós vamos passar para outra tela, para o Matias fazer as leituras das 3 parábolas, depois a gente volta aqui, porque como dos 3 textos, aliás, das 3 referências. E lembrando, gente, dentro do nosso propósito, desse jeito de estudar, dessa metodologia que nós usamos, a primeira coisa a se fazer é a leitura simples do texto, sem interpretação. Depois é começar a fazer esses levantamentos. E mesmo assim, só fazer o levantamento de cada personagem, de cada lugar, do tempo, dos elementos, as ações sempre por último, depois que a gente passou por tudo. Porque não ainda com necessidade de já dar uma interpretação espiritual para cada um. Tá? Então, primeiro a leitura simples, sem interpretação, depois esses levantamentos sem interpretação. Porque até lá o material começa a amadurecer dentro da nossa mente. Aí, numa segunda vez, o nosso segundo encontro sobre essa parábola, no próximo domingo, aí a gente começa já procurando identificar o sentido espiritual de cada um, tá bom? Então, eu vou sair novamente aqui do PowerPoint e vou passar lá para o primeiro texto no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Por favor, Matias, pode fazer a leitura que depois eu vou mudando os textos aqui para você. Ok, Tá dando para boa enxergar noite a bem? todos. Estou enxergando bem, Maroísa. Tá. Parábola do grão de mostardas. Propôs-lhes mais outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem recolheu e semeou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescido, é a maior de todas as plantas e se faz árvore, de sorte que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Isso, como em todas as parábolas, umas mais, outras menos, olha, comparando com a do semeador, que é gigante, comparando com a do joio, lembrando a do joio e a do semeador, teve a parábola e depois Jesus explicando a parábola, para as duas. Aqui a parábola é só isso. Mesmo assim, gente, no versículo 32, olha quantos elementos aparecem. Quanta coisa está sendo falada aí, para a gente analisar depois o sentido espiritual de cada um, tá bom? Então, quem estiver acompanhando, por exemplo, com o Novo Testamento ali do lado, com o texto do Novo Testamento, quando a gente começar a relacionar os elementos, os personagens, o tempo, já pode ir fazendo ali e grifando essas coisas, né? Porque o estudo é isso, é bastante rabisco e bastante anotação. Então, agora vamos ver se é muito diferente do que está registrado em Marcos, no capítulo 4, versículos de 30 a 32. Vai lá, Matias. Ainda dizia: a que assemelharemos o reino de céu de Deus? Ou com que parábolas o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, depois de semeado, cresce e faz-se mais alta que todas as hortaliças, e cria grandes ramos no mundo, que as aves do céu podem vir pousar debaixo de sua sombra. Isso, aqui a gente já vê uma diferença no anterior.
Mateus fala de árvore, aqui Marcos fala de hortaliças. A maior, a mais alta de todas as hortaliças. Já é algo mais compatível, né? Mas enfim, continuando. E agora vamos ver em Lucas, mais curtinho ainda, capítulo 13, versículos 18 e 19. Dizia, pois, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande árvore, e as aves do céu repousaram nos seus ramos. Isso. Então, de novo, Lucas, como Mateus fala em árvore, os dois, Mateus e Lucas, dizem que as aves repousam nos seus ramos. Marcos diz que as aves descansam na sombra da hortaliça. Então, nós temos aí algumas variantes, vamos dizer assim, tá bom? E então, por enquanto é só isso, tá bom, Matias? Agradeço aí pela sua leitura, porque nesse primeiro momento é só, dentro desse método, é só isso mesmo, Tá só ok, leitura, obrigado. tá? Para a gente tomar conhecimento do que se trata o assunto. E outra coisa que Lucas fala interessante aqui é que o homem semeou na sua horta. Olha, se é hortaliça, é coisa que podia ser cultivado no quintal ou ali nos arredores do quintal, no fundo de qualquer casa. E pelo fato de semear na horta, é porque isso era algo muito comum naquela época. E eu vou voltar no trecho de Mateus, porque o que está escrito aqui, olha, de sorte que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Esse trechinho, essas palavras de Jesus se referem, estão relacionadas a um salmo. E pela beleza desse salmo, gente, inclusive, Rosana, eu pedi para você ler esse salmo, mas eu não sei se eu fui muito clara, porque na Bíblia dos 70 tem uma diferença na numeração dos salmos. Por exemplo, na minha, eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Na minha é o Salmo 104, mas na Bíblia dos 70 é o Salmo 103. Então, por isso que eu coloquei aqui o nome do salmo inteiro, que é o esplendor da criação. Não sei se você teve dificuldade em encontrar isso, Rosana. Tá aqui. Oi, boa noite a todos, boa noite, Maruísa. Aqui eu vi o Salmo 103, a misericórdia de Deus. Olha, pera um pouquinho que eu vou voltar, eu vou no livro dos Salmos agora. Não, não é a misericórdia de Deus. Pera aí, ó. É o Salmo 104, na verdade. Pera Louvor a aí, ó. Deus, Criador. É o Salmo, desculpa. É o Salmo 103 na Bíblia dos 70, mas na Bíblia de Jerusalém, aqui, ó, Salmo 104. E o É nome o esplendor da criação. é o esplendor da criação. E daí vem aqui, tá vendo, ó? Esse pedacinho, é esse trecho aqui, ó, do 10 ao 15, ó. Opa, do 10 ao 15, aqui, ó. Tá vendo? Então, eu não fui muito clara naquilo que eu passei para você, mas começou a leitura, não tem problema, tá certo, Rosana? Eu Tá. devia ter falado, tá bom? E Entendi. quando eu fui procurar o 103, eu falei, não tem nada a ver, eu achei a tal da misericórdia de Deus, mas não era esse. Então, Tá bom. na Bíblia de Jerusalém, para quem Uhum. tem, tem que procurar pelos dois, né? O nome do salmo é O Esplendor da Criação, Salmo 104. Pode começar, Rosana, do 10 ao 15. É muito bonito, gente. Ok. Que fazes sair fontes nos vales por meio dos montes, passarão as águas, beberão todos os animais do campo, suspirarão por elas
os asnos silvestres na sua sede. Sobre elas morarão as aves do céu, as quais do reino dos rochedos darão vozes. Que regas os montes das águas mais altas, do fruto de tuas obras se saciará a terra. Que produzes feno para as alimárias e erva para o serviço dos homens, para fazeres sair o pão do seio da terra, e o vinho que alegra o coração do homem, o azeite para que o homem faça brilhar o seu rosto, e com o pão corrobore o seu coração. Isso, é só isso. É que esse salmo, ele é muito bonito, Sim. Onde ele fala, olha aqui que bonito, ali farão ninho as aves, a casa da cegonha, ali serve de guia, enfim. É muito bonito porque ele fala, ele pega toda a natureza, a beleza da natureza, porque por isso é o título do salmo, o esplendor da criação, mostrando para a gente que a criação divina, que a natureza, como sendo, como sendo o maior testemunho da existência do Criador, é algo esplendoroso, porque tudo tem um objetivo útil. Olha lá, ele faz sair fontes nos vales, e essas águas passarão por meio dos montes, e nessas águas beberão todos os animais do campo. E os asnos silvestres, ou seja, os animais silvestres, ali poderão matar a sua sede. É muito lindo isso, gente. As aves do céu, que nos seus rochedos vão dar as vozes. Enfim, ele mostra a criação divina e mostra que tudo na criação divina tem um propósito. Esse salmo é muito bonito, só pelo título, o esplendor da criação. E foi isso que Jesus puxou nessa lição do grão de mostarda, mostrando que as aves do céu poderiam se aninhar nos ramos daquela grande hortaliça que é o pé de mostarda, tá bom? Era só para a gente fazer uma ligação com o Antigo Testamento e também com isso a gente aprender a manipular os textos do Antigo Testamento como meio de pesquisa, tá bom, gente? Obrigada, Rosane, peço desculpa pela confusão aqui, porque até eu me embaralhei também, certo? Em relação a isso, tá bom? Então é o Salmo 104. Obrigada, Eu que agradeço. Vamos voltar lá no PowerPoint, que eu preciso, mais uma coisinha aqui que eu esqueci de comentar com vocês, gente. Deixa eu rapidamente colocar todas as parábolas aqui. Sobretudo nas 3 primeiras, onde ele fala de sementes, né? Nós também temos uma dificuldade, gente, pelo menos para nós aqui, não sei se todos, né? Nós não somos pessoas do campo. Nós não temos, acredito eu, que a maioria de nós não precisou cultivar a terra para ganhar a vida. Ou, se fez isso, fez em pequena escala e não em larga escala, cultivando um campo e depois colhendo. Então, tem coisas que a gente tem que aparecem nessas parábolas, que a gente sente uma certa dificuldade para compreender, porque não faz parte do nosso dia a dia, a vida no campo. É o caso, por exemplo, da mostarda, porque lá eles falam que a mostarda vira uma árvore. E, no caso, no dicionário bíblico, onde eu fui comentar, essa árvore não teria mais do que 1,60 m, 2 metros de altura. Então, não é uma árvore. Quando eu falo assim, e se torna a maior das árvores, a gente já pensa no jequitibá aqui no Brasil. Não é isso, né? É um arbusto, que nem, por exemplo, um pé de mamona. Todo mundo conhece um pé de mamona. É árvore ou é um arbusto?
Percebem a diferença? Tem árvores que a gente chama de árvore, mas elas são pequenininhas, são baixinhas. Eu nunca vi um pé de mostarda. Alguém já viu? A gente pode comprar a folhagem da mostarda numa feira, no supermercado, ou o grão da mostarda no mercado, no cerealista, mas o pé de mostarda, alguém já viu? No campo, numa horta? Eu nunca vi. Então, acho que isso também dificulta um pouco a compreensão da gente. Agora, por exemplo, é diferente do fermento que põe no pão, do tesouro que guarda numa caixinha, a rede que joga no rio, no lago, na lagoa, no mar. Mas em relação a essas três primeiras parábolas que falam justamente da vida no campo, a gente encontra mais dificuldades, tá bom? E outra coisa também, não sei se os nossos amigos que estão lá em Portugal ou alguém mais aqui em outras cidades, o costume de comer a folhagem da mostarda, e não somente a mostarda que compra dentro ali, ou pega no sachêzinho para pôr no lanche. Eu não sei se alguém de vocês já tem esse costume. Então, se alguém conhece alguma coisa a respeito, por favor, fique à vontade de comentar, porque nessa parte eu não tenho experiência alguma, tá bom? Não só não tenho experiência de campo, como também não tenho experiência culinária em relação à folhagem mostarda, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu não conheço. Oi. Maroísa, Oi. eu conheço assim a folha da mostarda, que é uma folha verde, meia larguinha, longa. Essa que a gente usa assim na culinária, mas ela não é, mas realmente ela não é uma árvore, sim, uma hortaliça. É uma hortaliça, então é a mesma coisa. O Fernando aqui costuma dizer que na casa dele também, com os pais dele, que também cultivavam o campo, tinham pés de couve enormes. Olha, a gente vai no mercado, já compra a couve picadinha, então se a gente também não planta, a gente não faz ideia, entendeu? Então a mesma coisa, assim, é um pé de couve que parece uma árvore? Não, é um pé de mostarda que fica tão grande que parece uma árvore. Para nós aqui no Brasil falar uma árvore grande, a gente já pensa no exagero, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa, Maroísa. Boa noite. Boa noite, Lourdes. A gente A eu Lourdes tenho um sítio. A Lourdes sim tem experiência. Fale para nós, Lourdes. Eu tenho um sítio em Itu, e minha Isso. mãe, ainda com 88 anos, tem plantado lá, ela tem uma horta. E o pé de mostarda tem. Lá na cidade de Itu, tudo é grande, né? Tudo é grande. Mas o pé cresce muito mesmo, Lourdes? Cresce uma base assim, quase de 1 metro. Minha mãe, faz um ano, faz um tempinho que eu não vou lá, né? Depois faz 4, 5 meses. Mas a última vez que eu fui, estava tudo cheio de florzinha amarela. Fica amarelinho, isso. Sim, aí minha mãe tem, fica bonito, aquele cacho de folhinha amarela, aquelas as rosinhas, tudo amarelinha, é muito lindo. E com o tempo, ela vai ficando meio amarelada as folhas, mas é muito bonito. E no outro acontecimento tem as couve, que é grande lá. Lourdes, então a próxima vez que você for lá no sítio, lá em Itu, eu vou passar uma tarefa para você. Você vai tirar umas fotos lá da horta da sua mãe, viu? Do pé de couve bem grande. Sempre que eu tô lá, eu tiro foto, né? Mas faz tempo que a gente não tá mais. Eu fui lá, só vi minha mãe em dezembro e voltei. Então a gente não tá muito juntos, né? Por causa dessa pandemia. Isso. Mas quando eu for lá, se tiver ainda, porque lá minha mãe ainda cultiva muito sítio. A gente, porque aqui na minha casa também eu tenho muita coisa do sítio, tá bom? Ai, tá joia, tá joia. Mas quando você for, você traz umas fotos. E o Matias também mandou lá no grupo do... O Matias mandou no grupo do NEP também uma imagem lá da mostarda como planta medicinal, como você falou, amarelinho. Eu já vi essa imagem no Google também. Mas o que eu queria mesmo era uma foto da planta que era comum na Palestina, que é conhecida como a mostarda negra. E não é essa que a gente tem aqui.
né? Porque achei mais difícil. Então, é uma pesquisa para a gente fazer ao longo da semana e tentar descobrir uma foto que realmente seja da mostarda negra e não da amarelinha, tá bom? Fale, Matias. Era o Matias que queria falar? Não, Marisa, só ia falar para você que eu bati a foto e... Bati a foto, não, eu peguei lá no Google, mandei para vocês. E a Ah, couve aí, eu vou bater a foto aqui. A gente tem bastante perto aqui hortas ah. de pequenos produtores. Eu bato a foto aqui e mando para você depois. Tá, então vê se você acha um pé de mostarda aí à altura para mandar para nós aqui também, tá bom? Tá bom. Mas como eu comentei, gente, a mostarda comum na Palestina, a árvorezinha, ou melhor, a hortaliça era a mostarda negra. E essa realmente eu procurei e não consegui encontrar uma foto, alguma coisa nesse sentido, mas quem sabe alguém acaba descobrindo, tá bom? Bem, nós ainda temos 10 minutinhos, mas pelo menos dá para a gente caminhar mais uns 5 minutos aqui para fazer os primeiros levantamentos, tá bom? Quem são, isso num primeiro momento, tá bom, gente? Porque no primeiro levantamento eu já reparei que eu acabo me esquecendo de muita coisa, mas aí vocês também vão me falando, e daí para o próximo domingo, daí eu já vou corrigindo o que tiver faltando, tá bom? Então, quem são os personagens ou quem é o personagem principal na parábola do grão de mostarda? Parece que só tem um, o homem que semeou o grão de mostarda na sua própria horta. Parece que só tem ele, né? Pelo menos por enquanto, só consegui identificar ele. Onde? O lugar. Então, como a gente costuma dizer também, esse lugar nós podemos colocar, são de duas naturezas. O lugar onde Jesus contou a parábola e o lugar onde se passa a própria parábola. Então, o lugar onde Jesus contou a parábola foi em Cafarnaum, na Galileia, às margens do grande lago de Genezaré. Agora, a parábola faz menção ao campo, ou terra, ou horta, porque a gente viu que tem uma diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus diz que semeou no campo, o outro diz que semeou na terra, e outro diz que semeou na sua horta, né? Enfim, mas de qualquer modo, está se referindo ao solo. E, como eu comentei com vocês, o reino dos céus. Vejam como a gente vai passando batido, gente. Na parábola do semeador, na parábola do joio, nós não lembramos do que um lugar é o título principal desse conjunto de 7 parábolas, que é o reino dos céus. Lembrando desse destaque, dos céus, e não do céu. Tá? Então, depois, na hora de fazer a ligação com o significado espiritual de cada um, a gente vai explorar um pouco melhor. Alguém se lembra de mais outro lugar que tenha aparecido? Não? Tenha lá os ramos da árvore, ou melhor, vamos falar do pé de mostarda. E tem a sombra da árvore, segundo Marcos. Marcos fala que as aves descansam na sombra da hortaliça. E acho que é só. E em relação ao tempo? E a mesma coisa, assim como acontece na parábola do semeador, na parábola do joio e do trigo, na parábola do grão de mostarda, existe um tempo para semear, um tempo para crescer. Aqui aparece um outro tempo, o tempo de aninhar e o tempo de colher. Eu gosto dessa palavra, aninhar. Eu gosto da palavra ninho, aninhar, acolher, né? Tem tempo de colher e tem tempo de acolher. E depois, novamente, nós vamos fazer aí o significado espiritual de cada tempo, tá bom? E a Rosana também mandou aqui também lá no grupo do NEP sobre a árvore da mostarda negra. Aí a gente vai pesquisando melhor
ao longo do tempo, porque, aliás, ao longo da semana, porque também tem uma coisa, né, gente? Os costumes eram outros, a sociedade na Galileia era agrícola, 100% agrícola, pesqueira, pastoreio de rebanhos. Então, era um dia a dia tão diferente do nosso, a não ser quem cresce realmente no campo e vive do campo como atividade principal de sustento, né? Então, tem tudo isso, uma diferença de costumes, diferença de atividades profissionais, tudo isso faz a gente encontrar dificuldade na interpretação dessas parábolas e da gente procurar, e como a gente sempre comenta, a importância de a gente se colocar naquele local, no lugar daquelas pessoas, naquela época, com aqueles costumes. É um exercício difícil para a gente. O nosso modo de pensar ocidentalmente é diferente do modo de pensar do Oriente. Tem tudo isso. O Oriente tem costumes patriarcais, familiares, vida em aldeia, tudo tão diferente da gente, né? Então, o nosso modo muito raciocinado de pensar no Ocidente e eles nem tanto. Então, tudo isso dificulta. Então, só tem mais um slide aqui para a gente fechar, que são os elementos, os objetos que aparecem na lição. A menor semente, como sendo o grão, a mostarda. Nós não podemos pegar tudo junto, grão de mostarda. Grão é uma coisa, mostarda é outra coisa. Árvore, aves, ninho, e da menor semente a maior das hortaliças. Então, pelo menos num primeiro momento, é isso que eu consegui fazer, esse levantamento dos elementos ou objetos que fazem parte da parábola do grão de mostarda. Ao longo da semana, se alguém for mais descobrindo mais alguma coisa, lembrando sempre, gente, o nosso grupo do NEP pelo WhatsApp é para nós trocarmos material de estudos referentes aos nossos estudos via Skype. Então, ao longo da semana, se alguém lembrar, olha, isso daqui também pode ser considerado um objeto, isso daqui pode ser, encontrei mais alguma coisa sobre determinado assunto que nós comentamos aqui. Sim, é para a gente usar esse espaço do WhatsApp justamente para trocar material referente aos nossos estudos, porque senão mistura muitos canais, né? De ficar, às vezes, publicando coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está estudando, tanto de quarta-feira quanto de domingo. Então, se vocês aí ao longo da semana forem se lembrando de mais coisas que por enquanto eu larguei para trás, ou se quiserem também fazer aquela conclusão das ações do joio e do trigo, podem escrever, que daí no próximo domingo a gente comenta. Tá bom, gente? Eu vou voltar então para a tela principal aqui. Espera um pouquinho só. Deixa eu fechar aqui. Que é essa daqui, olha. Quero deixar nessa daqui para nós fazermos então o nosso fechamento, que já estamos quase aqui em cima da hora, faltando 2 minutinhos, e a prece final hoje fica por conta do Albertinho. Por favor, Albertinho. Boa noite a todos, queridos irmãos. Ainda com os pensamentos elevados às mais altas esferas espirituais, em sintonia, harmonia com a casinha de oração, vamos agradecer a bênção que o Pai Maior nos proporcionou de estarmos todos reunidos nesse maravilhoso estudo e também pedir a bênção do querido Mestre Jesus para que a semente da bondade semeie e cresça no nosso coração. Tenhamos todos uma boa semana. Boa noite a todos. Fiquemos todos com Deus.
Então, voltando aqui na tela do Skype, agradeço imensamente pela companhia de todos, desejando a todos um bom restinho de noite de domingo, um bom descanso, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser, no nosso encontro das segundas-feiras à noite. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia.